Fala galera da The Kids, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto, mais um dia em que Deus vai falar aos nossos corações por meio da sua palavra. E vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem, protegidas. E vamos começar orando para que Deus fale aos nossos corações, que o nosso coração seja um terreno fértil para a sua palavra nesse dia. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua presença no meio de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso ao Senhor e podemos falar com o Senhor, abrir o nosso coração, ó Deus, e ouvir, ó Deus, a tua voz por meio da tua palavra. Que o Senhor, Deus, fale mais uma vez nesse dia, Deus, nessa noite, e transforme em nossos corações aquilo que a gente precisa transformar, aquilo que a gente precisa mudar. E que a gente sempre, ó Deus, olhe para o Senhor como o nosso exemplo maior. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje, o nosso tema, é o texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. Eu não vou ler o texto todo aqui, que o texto é um pouco grande, mas é um texto que fala de uma história bem conhecida. Não sei se vocês conhecem, crianças, mas é a história em que Jesus ele vai até o templo com seus pais. Para quem não sabe, todo judeu precisava ir, peregrinava até Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. Normalmente peregrinavam 3, mas pelo menos uma vez ao ano, que era na festa da Páscoa, os judeus todos iam para Jerusalém e ficavam lá, ficavam no período da festa e depois retornavam para a sua cidade normal, onde eles viviam mesmo. No caso de Jesus e seus pais, eles viviam em Nazaré. Mas durante a festa da Páscoa, eles iam até Jerusalém, ficavam lá e depois voltavam para Nazaré. Nessa história, Jesus vai com a sua família, só que em vez de voltar, Jesus fica no templo de Jerusalém. E ele fica discutindo, conversando com os mestres da lei de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E naquele momento, os pais retornam junto com a caravana, que normalmente iam várias pessoas, não ia uma pessoa só. A família então volta nessa caravana e não percebe que Jesus tinha voltado junto. Acham que Jesus estava junto com eles e não perceberam que ele tinha ficado. Foi aí que, quando depois de um dia de viagem, andando a pé, eles perceberam que Jesus não tinha ido junto com eles. Aí eles retornam até achar Jesus em Jerusalém. E quando eles acham Jesus, eles começam a conversar com Jesus. A gente lê isso no versículo 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então, qual que é um primeiro ponto, uma primeira característica de Jesus que a gente precisa aprender e aplicar nas nossas vidas nesse dia? Primeiro é a obediência, a submissão que eles tinham aos seus pais. Jesus não ficou em Jerusalém para afrontar os pais dele. Não, isso foi algo natural. Ele estava se sentindo em casa, já que ali era o templo de Deus, era a casa de Deus, onde Deus habitava. E como Deus era o seu próprio pai, ele se sentiu à vontade ali. Ele se sentiu com naturalidade. Ele se sentia bem naquele ambiente. Não foi para afrontar nem para desobedecer os seus pais. Por isso que no versículo 51, Jesus volta com eles para Jerusalém e permanece submisso a eles, aos seus pais terrenos. Então, essa é a primeira característica que a gente tem que aprender. Sermos submissos, sermos obedientes, honrar os nossos pais naquilo que eles nos mandam. Outra característica de Jesus, que a gente deve também aprender, que a gente vê isso no versículo 52, e não só no versículo 52, mas antes do nosso texto, no versículo 40 também. Olha o que diz no versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e dos homens. No versículo 40, diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, por 2 vezes, o autor, que é Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, ele reforça a ideia de que Jesus ele crescia. Ele não, apesar de ser uma criança ainda, apesar de ser muito novo, Jesus não se acomodava naquela posição, eu sou novo, eu sou imaturo. Não, ele sempre queria crescer, queria aprender, queria desenvolver, crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus, crescer nas suas ações, ou seja, sempre procurando ter os melhores comportamentos, a melhor atitude diante das situações. Ele não se acomodava em ser sempre aquela criança que desobedece os seus pais, aquela criança que implica com um amigo, que sempre é criticada pelas pessoas mais velhas como alguém bagunceiro, alguém que não obedece. Não, Jesus sempre procurava crescer, ele procurava ter sabedoria e crescer também na graça de Deus, crescer no conhecimento de quem Deus era e também crescer na estatura, crescer na altura. Tem alguns que não vão crescer tanto, outros vão crescer um pouquinho mais. A Daiane, por exemplo, a tia Daiane não cresceu tanto e eu já cresci um pouco mais do que ela. Cada um cresce de uma determinada forma, mas o fato é que todos nós devemos crescer em sabedoria, no conhecimento de Deus, na graça de Deus, porque é isso que nos sustenta. Jesus ele foi sustentado por Deus durante todo o seu ministério. Aqui a gente ainda vê ele no início, ele está adolescente, está criança ainda, mas é graças à graça de Deus, é graças à sabedoria que Deus dava a Jesus que ele pôde crescer, exercer o seu ministério, e não só exercer o seu ministério, mas morrer na cruz por mim e por você. Então que a gente possa seguir essas duas características de Jesus. Primeiro, a obediência e a submissão aos seus pais. E segundo, sempre buscar o crescimento. O crescimento em sabedoria, o crescimento em estatura e o crescimento em graça. Para que diante de Deus e diante dos homens, ele seja visto como alguém que busca sempre ser alguém melhor. Amém?